Louvado seja o santo nome do Senhor, meus amados irmãos e amigos que estão conectadinhos conosco. Aqui está a palavra do Senhor, conforme nós já anunciamos que iríamos meditar. Se encontra exatamente na Bíblia Sagrada, o livro de Mateus, capítulo 7, 13 a 14, na expressão e instrumentalidade do Senhor Jesus Cristo, que saíra dos seus lábios sacrossantos, essa palavra maravilhosa. Essa palavra diz: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e é espaçoso o caminho que conduz à destruição. E muitos são os que entram por ela, porque estreita é a porta, e apertado o caminho que conduz à vida, e poucos são os que a encontram. O caminho de destruição é largo e é espaçoso, e muitos são os que o seguem. Mas o caminho de vida é estreito e apertado, e poucos são os que o encontram. Nós encontramos aqui esse trecho, colocamos o perigo de não andar com Cristo e nos dá instruções sobre as consequências de não seguir o caminho de Deus. A Bíblia nos mostra, e aqui estão alguns versículos bíblicos que apoiam essa ideia, conforme nós vemos desde o Velho Testamento, o profeta messiânico, Isaías, capítulo 59, versículo 1 ao versículo 2. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem o seu ouvido surdo, para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não ouça. Isaías 59, 1 a 2. Então, a iniquidade e o pecado podem fazer separação entre nós e Deus, impedindo-nos de ouvir a sua voz, receber a sua salvação, de não andar com Cristo. Esse é o perigo, a nossa iniquidade, o nosso pecado, que nos separa de Deus. E Deus, nosso Senhor, Ele pode ficar impedido de nos ouvir por causa de nossos pecados. Nós nos colocamos distantes de Deus. Então, para isso, há um caminho de destruição, um caminho que nos conduz à vida nas trevas. Por isso que Jesus diz: entrai pela porta estreita, porque a porta larga e a porta é espaçosa, é aquele caminho que conduz à destruição. São muitos os que entram por ela. Jesus disse: a porta é estreita, apertado o caminho que conduz à vida, e poucos são os que encontram. Por essa razão, nós colocamos esse título: o perigo de não andar com Cristo. A porta larga oferece tudo o que você deseja, os seus deleites carnais, a sua vida distante de Deus, nos prazeres momentâneos, na vida que você deseja da carne, separando-se de Deus, impedindo suas orações subirem à presença de Deus com os seus deleites carnais. Porque a palavra de Deus nos diz, Paulo falou isso em Romanos capítulo 8, desde o versículo 1, portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque quando nós andamos segundo a carne, capítulo 8, versículo 6, diz que os que praticam as obras da carne, eles estão indo no caminho de morte. Porém, os que andam no Espírito estão praticando obras para a vida eterna com Cristo, fora da destruição. Então, por isso, nós temos esse momento de observar o caminho que nos conduz à pátria celestial. Como Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim.
Então, o caminho que nos conduz, glória a Deus, o caminho da vida é estreito e apertado. E diz a palavra, poucos são os que o encontram. As pessoas às vezes até se esforçam, querem participar, mas os trabalhos, as lutas cotidianas que você enfrenta, às vezes lhe impede, meu irmão, de você estar na presença do Senhor, ou seja, na casa de oração, fazendo suas orações, prosperando no caminho do Senhor, aprendendo para pregar para outras pessoas. Aí a obra da carne é essa. A gente se encontra mais preocupados com o bem-estar de nosso caminho físico, o material. A carne, o desejo de conquistar muitas coisas, de viver uma vida mais regalada. Então, com isso, você vai trabalhando para que você conquiste este bem-estar da sua carne. Enquanto o espírito vai sendo fraudado, vai ficando para trás, e é por isso que tem aquela perda da salvação. Hebreus capítulo 2, versículo 3 nos diz: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. E nós ouvimos a palavra, como nós vamos negligenciar, meu irmão? Como vamos andar distante do Senhor, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, depois foi-nos confirmada pelos que a ouviram? Se negligenciarmos a salvação oferecida por Cristo, não há outro caminho para a salvação. Então não podemos de forma alguma deixar o caminho que é Cristo, trocar pelos nossos deleites ou pelos nossos prazeres, ou quem sabe nossos interesses materiais. A palavra de Deus nos diz, Jesus Cristo foi quem falou, Mateus 6:33. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Então é o nosso dever, nossa obrigação aqui na terra, se é que queremos subir às mansões celestiais, se nós interessarmos. Não é obrigado. Jesus disse, quem quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Então, se você tem desejo, essa convicção, tem que deixar o mundo e abraçar a Cristo. Tem que deixar os seus interesses pessoais e seguir, em primeiro lugar, a Cristo, andar com Cristo. O perigo de não andar com Cristo é exatamente o perigo de perdermos a nossa salvação. É a razão pela qual nós nos preocupamos em estar aqui para pregar a palavra. Porque vem o julgamento e condenação no final da história. Está escrito em João 3, versículo 18. Aquele que crê nele não é condenado, mas o que não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Aí o homem fica a pensar, mas eu creio. Essa palavra não é para mim, porque eu creio. Meus irmãos, o crer não é só dizer de palavras. As suas obras, os seus feitos, as suas atitudes é quem vão dizer que você está com Cristo. Porque o crer traz ao seu coração, aos nossos corações, o desejo de estar ao lado do Senhor. Um desejo de estar sempre pronto para servir ao Senhor. Aqueles que não creem em Cristo já estão condenados, pois está escrito na palavra, e enfrentarão o julgamento de Deus. Por isso, não queira enfrentar o julgamento, não deixe Jesus por nada, trabalhe noite e dia, viva a sua vida, mas em primeiro lugar, buscar o reino do Senhor. Estes versículos bíblicos que aqui nós estamos a meditar, eles nos advertem sobre o perigo de não andar com Cristo e as consequências de não seguir o caminho de Deus. Então, meus irmãos, devemos buscar a Cristo e segui-lo de todo o coração, para não sermos separados de Deus e não enfrentarmos o julgamento
e a condenação no final da história. Quando nós tivermos lá no finalzinho, porque está escrito na palavra, nós já fizemos a leitura. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar. Então você aceitou, você é salvo. Você foi alcançado pela mão de Deus. Agora não venha negligenciar essa salvação. Nem o seu ouvido está surdo. Deus está sempre pronto para nos ouvir. Para que não possa ouvir, não está surdo. Mas as nossas iniquidades fazem separação entre nós e o nosso Deus. E os nossos pecados encobrem o seu rosto de nós, para que não nos ouça. Nosso convite a você, conforme diz a palavra, é que temos que deixar a iniquidade, porque a iniquidade e o pecado podem fazer separação entre nós e Deus, nos impedindo de ouvir a sua voz, de receber a salvação, de continuar como salvos, porque os deleites cotidianos, os trabalhos, a fadiga vai nos separando de Deus. E essa palavra que nós temos aqui, o perigo de não andar com Cristo, é que a Bíblia nos adverte. Esse é o perigo de não andar com Cristo. É que a gente tem que ter cuidado para sempre estar estudando a palavra, lendo, orando, buscando o Senhor. Afinal de contas, quando nós nos preocupamos com qualquer coisa nesse mundo, nós vamos à busca daquele interesse e nós conquistamos. Quando nós nos preocupamos com o reino de Deus, nós vamos à busca da palavra, vamos orando, vamos jejuando, vamos pregando, vamos cantando, e o nome do Senhor, ele é glorificado. Agora, o perigo de não andar com Cristo nos traz as instruções claras sobre as consequências de não seguir o caminho de Deus. Então essas são as consequências: perder a salvação, andar no caminho largo, deixando o caminho estreito, as dificuldades. Eu estou exausto, estou cansado, não posso ir ao trabalho, hoje não posso ir ao culto, porque estou de uma forma atarefado demais aqui. Tenha cuidado, a palavra de Deus nos diz, o apóstolo Paulo dizendo, remir o tempo, ou seja, separar o tempo para observação da casa de Deus. O que Davi disse? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. No Salmo 122, versículo 1. Quer dizer, essa é a alegria da alma, do coração, daquele que está no caminho estreito, que deixou as orgias, deixou as festas do mundo, deixou a carnalidade e anda na vida espiritual para agradar ao Senhor. Então tenha cuidado, porque o julgamento e condenação estão às portas. E esses versículos nos advertem sobre esse perigo de não andar com Cristo. Devemos buscar a Cristo e segui-lo de todo o coração. Glória a Deus, para não sermos separados de Deus e não enfrentarmos o julgamento e a condenação. Querido Deus e Pai que está no céu, te peço em nome de Jesus Cristo que o Senhor venha abençoar todos aqueles que nos ouvem nesse momento, meu Senhor, desde agora e para sempre te peço e te agradeço. Amém.